bem, obrigado, Bruno. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso e vamos entender como funcionam os conceitos básicos de rede, tá? A partir de agora você vai entender quais são os principais conceitos e como você pode aplicar nessa área que tanto cresce hoje em dia. Vamos lá. Basicamente, vamos começar pelos conceitos básicos de rede, ok? Então, para existir uma comunicação de rede, para que as redes elas se comuniquem, existe de fato a comunicação de dados. E o que é uma comunicação de dados? Basicamente é a troca de informações, né? A troca de informação entre dois dispositivos através de algum meio de comunicação, como por exemplo, um par de fios. Pode ser wireless, pode ser fibra, tá? Um exemplo simples é um par de fios. Um sistema básico de comunicação de dados é composto por 5 elementos, tá? Então quais são esses elementos que compõem a comunicação? Mensagem, o transmissor dessa mensagem, o receptor para essa mensagem, o meio no qual essa mensagem trafega, tá? E o protocolo que essa mensagem obedece, certo? Então, basicamente, como é que funciona, né, essa comunicação de dados, essa troca de informações, tá? Então temos aqui na figura um emissor, onde ele tem uma mensagem, certo? E essa mensagem será enviada para aquele receptor, onde essa mensagem vai passar por um meio físico, obedecendo algumas regras, alguns protocolos, certo? Então assim, temos ali a mensagem é a informação a ser transmitida, o transmissor é o dispositivo que envia a mensagem, certo? O receptor é o dispositivo que recebe essa mensagem, o meio é o meio físico por onde trafega, e o protocolo é o conjunto de regras que rege a comunicação de dados, tá? Então, como um sistema básico de comunicação de dados, ele é composto por estes elementos, então a mensagem, tá, deve ser composta, a comunicação deve ser realizada através destes elementos básicos de comunicação, certo? Vamos entender agora como funcionam as classificações das redes, tá? Uma das características mais utilizadas para a classificação das redes é a sua abrangência geográfica. Assim, é convencionada a seguinte classificação: LANs, ou Local Area Network, ou redes locais, certo? 2. MANs, Metropolitan Area Network, ou redes metropolitanas, certo? E WANs, Wide Area Network, geograficamente distribuídas. Tá? Vamos então destrinchar cada uma dessas aí em detalhes para você entender como funciona. Beleza? As LANs, ou as redes locais, ela funciona da seguinte forma. Ela possui os seus computadores ou os seus dispositivos interligados entre si dentro de uma empresa, por exemplo, dentro de um mesmo local, certo? Então é uma rede local, não tem basicamente comunicação externa, certo? Isso é um exemplo básico, beleza? Então, é uma facilidade de comunicação que provê uma conexão de alta velocidade entre processadores, periféricos, terminais e dispositivos de comunicação de uma forma geral, tá? Pode ser em um único prédio ou em um campus, por exemplo, sendo interligados. Isso vira uma LAN, ok? Que é uma rede local. Por exemplo, você quer um exemplo simples, se você pegar um dispositivo que interligue várias máquinas, você já tem uma LAN ali, ok? Show de bola, vamos lá. Temos as MANs, Metropolitan Area Network, que é redes metropolitanas. Então, como é que funciona? As metropolitanas, elas interligam várias LANs. Por exemplo, se eu tenho aqui no estado próximo a mim uma LAN, no outro estado outra LAN, e no outro estado uma outra LAN, eu tenho uma MAN, certo? Então, as redes metropolitanas, elas podem ser entendidas como aquelas que provêem interligação entre redes locais em uma área metropolitana, tá? De uma determinada região. Eu falei estado, mas vou colocar assim, bairros, tá? Se eu tenho aqui no bairro onde eu estou uma LAN, eu tenho no bairro próximo outra LAN, e num bairro mais à frente eu tenho outra LAN, eu posso colocar, interligá-las por MAN, certo? Então, elas funcionam dessa forma aí. Várias LANs interligadas por um ponto central, elas funcionam como uma rede metropolitana, beleza? Então temos as WANs, né? Que é a Wide Area Networks, que elas são geograficamente distribuídas. Basicamente, você tem aí várias LANs
uma complexidade de LANs, tá? Em vários locais diferentes, conectadas via, por exemplo, VPN, que é um outro assunto, entre si. Um exemplo disso é, se eu aqui no estado onde eu estou estiver ligado em São Paulo, por exemplo, eu estou em Recife, se eu estiver ligado em São Paulo, com uma filial lá, eu vou fazer essa comunicação entre elas através de um link que a operadora vai me fornecer via internet, ok? Ou via num link dedicado que chamamos de MPLS. Então, essa comunicação entre LANs, você pode notar que a empresa filial tem uma LAN nela, localizada lá em São Paulo, e eu tenho uma LAN interna. Então, basicamente, elas vão se interligar e ter comunicação entre si. Então, isso aí é uma WAN, ok? Mais à frente, isso é um exemplo de classificação de rede. Mais à frente vocês vão entender como esse exemplo, o nome que podemos dar a esse exemplo também, ok? Vamos lá. Vamos então entender agora como funcionam as topologias. O que é uma topologia? Ela pode ser entendida como a maneira pela qual os enlaces de comunicação, certo? Ou as comunicações como um todo e seus dispositivos de comutação estão interligados, tá? Elas podem prover efetivamente a transmissão desse sinal entre os nós da rede, ou seja, entre os pontos da rede, tá? A gente pode dizer que a topologia física de uma rede local compreende os enlaces físicos de ligação dos elementos computacionais de rede, enquanto a topologia lógica de rede se refere à forma através da qual o sinal é efetivamente transmitido entre um computador e outro. Beleza? Então, basicamente, temos três formas, três topologias, tá? Temos a topologia de barramento, que ela obedece, de fato, a um barramento, elas são ligadas entre si, certo? Por um barramento, ou seja, se na primeira máquina, se eu tenho aqui a primeira máquina, né, ligada por esse barramento aqui, então o que acontece? Essa máquina vai ter coligação com essa máquina, que liga a essa máquina, e as próximas e assim vai. Se por acaso esse barramento se perder em algum momento aqui, ou for rompido, a comunicação deixa de existir. Ok? Por quê? Porque todas elas dependem do barramento. Se o barramento for rompido, ninguém funciona. Essa comunicação deixa de existir. Ok? Temos aí a topologia estrela, que ela é interligada através de um dispositivo que faz essa comunicação, essa comutação, tá? Ou seja, um periférico concentrador, que pode ser normalmente um switch, um hub, enfim, alguns dispositivos que façam com que essa topologia aqui venha a existir, certo? Então, as máquinas elas são ligadas nesses dispositivos e se caso alguma máquina dessa, ou a comunicação de uma máquina, por exemplo, deixe de existir, as demais continuam em linha, continuam funcionando, aliás, tá bom? Então, justamente por esse dispositivo estar interligando todas elas. E temos aqui também a topologia anel, que nessa topologia, né, cada computador obedece em um determinado sentido, tá? Então é conectado ao computador vizinho, que por sua vez também é conectado ao vizinho e assim vai, tá? Ou seja, esse camarada aqui é conectado a esse, para essa máquina é conectado a essa máquina e assim vai, ok? Então vira uma topologia em anel. Normalmente nas empresas temos esse tipo de topologia aqui, onde nós interligamos em um concentrador ou em um dispositivo que vai fazer com que a comunicação seja totalmente realizada entre eles, ok? Então, as topologias funcionam dessa forma, tá bom? Vamos falar agora um pouco sobre meios de transmissão. Como funciona esse meio de transmissão? Existem vários meios físicos que podem ser usados para realizar a transmissão de dados, tá? Cada um tem seu próprio nicho em termos de largura de banda, retardo, custo e facilidade de instalação e manutenção. Os meios físicos são agrupados em meios guiados, tá? Como fios de cobre e fibras ópticas. E em meios não guiados, como ondas de rádio e raios laser transmitidos pelo ar, tá? Então, temos aí um exemplo do cabo coaxial, né, que muita gente entende esse cabo coaxial como aquele cabinho que entra lá na televisão para assistir TV a cabo ou colocar uma antena de televisão, certo? Então, basicamente esse cabo ele consiste em um fio de cobre, tá, esticado na parte central, envolvido por um material isolante que não deixa fazer atenuações no seu sinal, tá?
Esse isolante é protegido por um condutor cilíndrico, geralmente uma malha sólida, aquela malha que vocês estão vendo ali, certo? Depois da parte de plástico, onde esse condutor externo é coberto por uma camada plástica protetora, ou seja, esse fio preto aqui, tá? Essa camada preta. Então, basicamente, você tem aqui o fio de cobre, onde toda a comunicação vai passar por ele, que também é revestido por uma outra área e protegido pelos fios, pela malha, né, sólida entrelaçada, beleza? Justamente para não ter perca de sinal e não ter atenuações, tá bom? Ele não é indicado para ficar perto de energia, tá, pessoal? Porque dá variação, beleza? Vamos lá. O cabo par trançado. Então, o par trançado é o tipo de cabo de rede mais utilizado atualmente. Então, existe basicamente dois tipos de cabo par trançado. O sem blindagem, que também é chamado de UTP, certo? Cabo UTP, e com blindagem, que também é chamado de STP. A diferença entre eles é justamente a existência de um par trançado com blindagem, de uma malha em volta do cabo protegendo contra interferências eletromagnéticas. Então, você pode notar aqui, nesse exemplo daqui de baixo, ó, que temos um cabo par trançado protegido, certo? Contra interferências. Você pode notar aqui que são cabos normais, ó. Esse normalmente é o que se usa em redes comuns dentro de casa, né? Em algumas empresas até usam eles aqui, esse tipo de cabo, tá? E temos aqui esse cabo aqui que também é diferenciado, certo? Que você pode ver aqui, ó, que tem CAT 6 UTP, que são as categorias, a gente vai ver mais à frente esse tipo de categoria, tá? Mas é para você entender, esse aqui é um cabo blindado porque possui, né, uma malha em volta do cabo que protege contra interferências eletromagnéticas, tá? E isso ajuda muito, por quê? Porque se os cabos, muita gente faz uma má prática. Qual é a má prática? Coloca esse tipo de cabo perto de energia. E energia existe o campo eletromagnético. E como passam informações sensíveis nesses cabos, como por exemplo dados, os dados eles são sensíveis e podem ser alterados ou perdidos, tá? Ou chegar com alguma dificuldade devido ao campo eletromagnético na energia ou nos cabos de energia, tá? Então nós temos aqui esses exemplos aqui de cabo par trançado para vocês, certo? Vamos entender agora como funciona as categorias, né? Quais são as categorias existentes? Temos aí a categoria 1 e 2, tá? Que são as primeiras categorias existentes, que não são mais recomendadas pela TIA, né? Telecommunications Industry Association, que é responsável pela definição dos padrões de cabo, tá? Elas foram usadas no passado em instalações telefônicas e os cabos de categoria 2 chegaram a ser usados em redes da ArcNet, né, de 2.5 megabytes, de redes Token Ring de 4 megabytes, mas não são adequados para o uso de redes Ethernet devido ao tamanho e à proporção que foi tomada, certo? Porque não tem proteção e foi descontinuado. Temos a categoria 3, tá? Este foi o primeiro padrão de cabos de par trançado desenvolvido especialmente para o uso de redes, tá, pessoal? O padrão é certificado pela sinalização de até 16 MHz, o que permitiu seu uso no padrão da 10 base T, tá? Que é o padrão de redes Ethernet de 10 megabytes, certo? Então, existiu ainda um padrão para 100 megabytes para cabos de categoria 3, que é o 100 base T4, tá? Mas ele é pouco usado e não é suportado para todas as placas de rede. Então, a categoria 3 existe, mas é uma categoria que normalmente não atende a todos os lugares de rede, devido ao seu padrão não ser tão suportado pelas placas, que hoje são bastante potentes, tá? Tem placa de 10/100/1000, né? Tem placas até de 10 gigabits. Então, é muita comunicação, certo? É muito potente para esse tipo de cabo. Tá? Temos a categoria 4, tá? Essa categoria de cabo tem uma qualidade um pouco assim superior e é certificada pela sinalização de até 20 MHz. Tá? Eles foram usados em redes Token Ring de 16 megabits e também podiam ser utilizadas em redes Ethernet em substituição aos cabos de categoria 3. Mas na prática isso é incomum, tá? Não se usa. Assim como as categorias 1 e 2, a categoria 4 não é mais reconhecida pela TIA e os cabos não são mais fabricados, beleza? Ao contrário dos cabos da categoria 3, que continuam sendo usados em instalações telefônicas, que realmente tem condições para fazer isso, certo? Temos a categoria 5,
Vejam só, a categoria 5, os cabos dessa categoria são requisitos mínimos para a rede de 100 base TX, ou transmissor, certo? E 1000 base T. Os cabos dessa categoria 5, né, são os requisitos mínimos para redes do tipo 100 base TX e 1000 base T, que são, respectivamente, os padrões de rede de 100 e 1000 megabits, ou 1 GB, tá? Usados atualmente. Os cabos Cat5 seguem padrões de fabricação muito mais estritos e suportam frequências de até 100 MHz, o que representa um grande salto em relação aos cabos Cat3, Cat1, 2 e 3, certo? Até 4. Beleza? Temos aí também a categoria 6, certo? Essa categoria de cabos foi originalmente desenvolvida para ser usada por padrão Giga, né? Mas como o desenvolvimento do padrão dos cabos de categoria 5, sua adoção acabou sendo retardada, já que, embora os cabos de categoria 6 oferecem uma qualidade superior, o alcance continua sendo apenas 100 metros. De forma que, embora a melhor qualidade dos cabos Cat6 seja sempre desejável, acaba não existindo muito ganho na prática, ou seja, a qualidade do cabo é muito boa, certo? Mas a distância de um cabo só continua sendo a mesma coisa, não teve ganho na distância, certo? Que é apenas 100 metros, ou seja, se você tiver uma distância de cabo UTP, seja ele Cat5 ou Cat6, de 100 metros, mais de 100 metros ele perde sinal. Então você vai ter que ter um repetidor na ponta desse cabo para poder ele amplificar o sinal e passar a informação adiante, certo? Isso é o máximo, tanto é que não se aconselha colocar o máximo nesse tipo de cabo. Por quê? Porque ele simplesmente perde o sinal. Então se aconselha colocar 85, 90 metros para garantir, certo? A continuidade da informação, certo? E depois coloca-se um repetidor para que ele possam propagar o sinal mais para frente, tá bom? Existe também as categorias 7, tá? Que podem vir a ser usados no padrão 100 GB e que está em estágio inicial de desenvolvimento. Então, assim, as categorias 5, 6 e 7, elas são utilizadas, a 7 no caso está sendo desenvolvida, mas as categorias 5, muito utilizada hoje em grandes redes corporativas, inclusive, tá? A categoria 6 também, tá? Normalmente, se você for em uma grande empresa, os data centers dessa empresa, o padrão é Cat6 devido à sua qualidade de sinal, a sua qualidade de proteção, certo? Por isso que na foto anterior, você verificou esses Cat5e, Cat6, Cat3, que é a categoria dele na convenção, tá bom? Então, esses são os tipos de categorias de cabo UTP, que são aquele cabo par trançado existentes hoje em dia no ambiente de redes, tá certo? Temos também aí a fibra ótica, que é um dos meios de transmissão existentes, tá? Como é que funciona a fibra ótica, tá? Ela funciona da seguinte forma: ela transmite informações através de sinais luminosos, tá? Através do núcleo dessa fibra, tá? Em vez de sinais elétricos. A fibra ótica é totalmente imune a ruídos, com isso a comunicação é mais rápida. As fibras óticas utilizadas nas redes são classificadas de acordo com a forma que a luz trafega no cabo, sendo elas monomodo ou multimodo. Então, você pode notar que a fibra ótica ela tem ali um revestimento primário, que é a casca, né, protetora do lado de fora. Temos aí uma casca interna, certo, que serve para proteger a luminosidade, não deixar com que vaze essa luz, tá? E temos um núcleo, que é por onde trafega de fato a informação. Esse núcleo, pessoal, ele é feito de vidro, tanto é que é chamado de fibra ótica pelo fato dela ser feita de vidro, tá? Então, se você for pesquisar na internet a respeito da fabricação de fibra ótica, você pode notar que internamente ela é realizada, né? Internamente ela é construída por vidro, ok? Existe uma máquina que, no momento do rompimento desse vidro, existe uma máquina que faz a fusão da fibra ótica. Nesse caso, ele vai juntar essas partes que foram rompidas, tá? Então, é chamada de fusão de fibra ótica, quando você volta a juntar as partes rompidas, beleza? Então, de fato, nós temos dois modos, duas formas que a luz trafega nesse cabo, que é monomodo,
e multimodo, tá? Esses modos, por exemplo, o monomodo é um único sinal de luz é transportado de forma direta ao núcleo do cabo, tá? O sinal pode atingir distâncias maiores sem repetição nesta forma de tráfego da luz quando comparado com a transmissão da segunda classe de fibra. Ou seja, o monomodo, essa fibra daqui de baixo, né, onde tem aqui 80 quilômetros, né, de fato, ela só tem um trajeto. O sinal de luz ela trafega pelo núcleo de uma forma só. Sendo assim, ela não tem condição, né, de voltar pelo mesmo tráfego, porque ela foi feita para ser um monomodo, para ser trafegada de uma forma só, por um lado só, tá? E tem uma distância muito maior, que são 80 km sem repetição. Beleza? Em torno de 80 km. Então você não precisa colocar equipamento nenhum. Você vai colocar essa fibra e ela vai andar aí 80 km aí sem repetição. Tranquilo? Então, já a fibra multimodo, né? Ela tem como característica um feixe de luz que viaja ao longo do seu trajeto, fazendo diferentes refrações nas paredes do núcleo do cabo. Então, a multimodo ela pode ir até em torno de 300 metros por segurança, sem ter repetidores de sinal. Nesse caso, ela pode fazer com que a informação trafegue de diferentes formas dentro do canal de comunicação, certo? Dentro do núcleo, e passe uma quantidade maior de informação, certo? Então, a quantidade de metros, a quantidade de distância que ela percorre na multimodo é diferente da monomodo devido à forma como ela é construída. Ok, pessoal? Então, tem uma média de sem perca de dados de 10 gigabytes. Então, se você tem uma fibra, uma comunicação de fibra, obviamente você vai ter um conector chamado GBIC, tá? Dentro, naquele switch, naquele roteador, naquele equipamento que recebe essa fibra, onde basicamente ele vai receber conexões aí por volta de 10 gigabytes de informação, ok? Então, as fibras óticas funcionam dessa forma. Beleza, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de conceitos básicos de rede de computadores. Não saia daí. Até a próxima aula.